Bom dia! Tudo bem com você? Estamos novamente esta manhã aqui e a novidade que eu mencionei na sexta-feira é que agora, a partir de segunda, né? As lives é de segunda a sexta-feira e todas elas acontecerão às 9 horas da manhã. Então, essa é a novidade, estamos juntos aqui para aprendermos mais da palavra do Pai. Amém? Seja bem-vinda, Nai, tudo bem? E vamos juntos aprender mais um pouquinho da palavra do Pai. Deixa eu fixar o comentário. E juntos estaremos aqui para louvor do Senhor. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigada por este dia tão lindo, por este friozinho tão gostoso. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigada, meu amigo Espírito Santo, que o Senhor venha nos conduzir dentro da tua vontade, do teu propósito, da tua palavra, para o teu objetivo em nossos corações e a transformação diária das nossas escolhas no alinhamento perfeito contigo. Assim eu te louvo, assim eu te bendigo e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? A história que eu trago hoje para vocês é a história de Moisés, que foi o chamado da vida de Moisés, né? E aqui eu vou contando um pouquinho e trazendo as realidades disso para minha vida, para a sua vida, porque todo chamado ele exige uma renúncia do nosso eu para viver aquilo que Deus tem em nossas vidas, né? E aqui com Moisés não foi diferente, né? E o Senhor aqui ensina, né, a forma de trabalhar, confiança em Deus, como tudo deveria ser dentro daquilo que era a vontade do Pai, né? Então aqui Moisés ele estava trabalhando, cuidando ali das ovelhas do seu sogro Jetro, né? A leste ali ele estava em Midian, né? Na cidade de Midian, ao leste do deserto, né? Do Monte Horebe, onde o Senhor de alguma forma se manifestava, né? Então ele foi levar ali as ovelhas para aquele lugar e então de repente ele vê uma sarça ardente, né? Um matinho característico de lá e que de alguma forma a sarça não pegava fogo, então ela estava dentro do fogo, mas ela não se consumia. E aquilo chamou a atenção de Moisés, e Moisés foi mais perto para ver. Quando Moisés começou a se aproximar, que Deus né, viu ele indo em direção à sarça, porque esse era o objetivo, o Senhor falou: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E então Moisés ali, né, com certo temor e aquela curiosidade aguçada, né, foi até a presença de Deus e ali Deus deu recado para a vida de Moisés, dizendo que Deus havia escolhido ele para libertar o povo de Israel ali do jugo do Egito, né, porque eles estavam ali, né, há 400 anos sendo escravizados, né, e cada dia piorava a situação. E aí o povo clamava a Deus em oração e Deus disse para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo e eu quero que você vá libertar, né, eles e de alguma forma eu vou te dar orientação. E Moisés ali fala: eu não tenho essa capacidade, eu não tenho como resgatar esse povo, eu sou a pessoa errada, né? Só que Deus ele nunca escolhe a gente pelo que somos, ele escolhe através da nossa obediência dentro do que ele vai nos capacitar. E assim foi com Moisés. Então ele capacitou Moisés e ali ele disse a instrução para Moisés: olha, é importante que você vá aos líderes judeus, fale da minha palavra, fale que o grande eu sou te enviou, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e eles
o receberão, e você será o líder deles. E quando você falar com todos eles, né, e na aceitação deles, como você sendo o líder que me representará, você vai até Faraó. E aí você vai falar, olha, precisamos de 3 dias para ir adorar a Deus ali no monte, oferecer sacrifícios a ele. E então Deus disse que ele iria fechar o coração, Deus traria sinais, a gente sabe aí das pragas do Egito, que Deus viria mostrando o poder dele dentro desse aspecto, e então logo mais o povo de Israel seria liberto e ainda abençoado, porque Deus diz para as mulheres ali buscarem roupas, joias, prata, e que Deus iria tirar, né, do povo do Egito para entregar para o povo de Deus, que eles não iriam sair dali com a mão abanando. Então Deus já tinha traçado todo o plano de vitória. Moisés só precisava aceitar o seu chamado, se apropriar daquilo, se alinhar e executar. Assim é na minha vida e assim na sua vida. Então vamos aprender aqui com a vida de Moisés dentro deste chamado, dentro do que Deus estabeleceu para ele fazer em nome do Senhor, né? Diante de um propósito, porque Deus, ele sempre vai nos chamar quando ele tem um propósito, quando ele tem ali uma característica pontual. Então, olha, eu quero aquilo, eu determino aquilo e então eu irei de encontro àquela situação, né? E aí o Senhor envia, o Senhor levanta, o Senhor capacita e o Senhor vem com todo o poder, com a sua autoridade e resgata e executa aquilo que ele determinou. Esse é o nosso Deus. E aqui com Moisés não foi diferente, né? Então, Deus traz, né, de alguma forma, todo um cenário para que haja uma obediência e um posicionamento ali de Moisés. E aí, o que tudo isso nos ensina? Primeiro, Deus sempre chamará aquele que está trabalhando. Moisés estava trabalhando ali, cuidando das ovelhas de Jetro, que era seu sogro, e então o Senhor aparece para ele. Então Deus sempre vai ter comprometimento com quem trabalha. Deus nunca vai te chamar se você estiver na zona de conforto, no sentido de, não quero fazer nada, para mim tanto faz, tanto fez, mas Deus conta com pessoas que trabalham, que colocam a mão na massa, que estão dispostas, né, a trabalhar ali, deixar de trabalhar dentro do que é o trabalho natural para começar a trabalhar no sobrenatural, na direção de Deus, diante daquilo que ele precisa fazer. Então aqui Moisés estava trabalhando, cuidando ali das ovelhas do seu sogro. Segunda lição, que Deus sempre irá chamar a nossa atenção de forma sobrenatural. Aqui Deus usou a sarça ardente, né? E ela pegava fogo e não consumia, e aquilo chamou a atenção de Moisés. Então Deus tem um chamado para a sua vida e ele vai se revelar de alguma forma a você dentro de algo sobrenatural. E você saberá que ele que está te chamando. Não foi o homem, não foi a contratação dentro, né, de uma, como que eu posso dizer, uma profissão ali, né, como a gente sabe que hoje os pastores, graças a Deus, né, eles recebem o salário, são contratados ali para executar o pastoreio, mas aqui Deus usou de forma sobrenatural, chamou a atenção de Moisés, assim, a sarça pegava fogo e aquilo começou, opa, peraí, o que está acontecendo ali, né? Então Deus sempre, de alguma forma, ele vai se revelar a nós de uma forma sobrenatural, que a gente consiga entender que foi o próprio Deus. A gente vê isso ali na vida de Paulo, na estrada de Damasco, né, que ele ouve a voz de Jesus, Paulo, Paulo, porque tu me persegues, Saulo, né? A gente vê diversas pessoas ali chamadas, né, dentro de um propósito que Deus acabou se revelando, trazendo uma questão sobrenatural para eles saberem realmente. A gente vê Pedro,
Pedro estava trabalhando com os barquinhos, não pegou nada, e aí Deus veio de forma sobrenatural e ele fez a maior pesca de sua vida. Então Deus sempre vai estar trazendo um quesito sobrenatural para mostrar que o chamado é Ele que faz, é dele, né? Assim também foi com a minha vida, né? O Senhor me deu um sonho e de forma assim extraordinária, foi algo incrível, não conseguia nem verbalizar o sonho de Deus. E o Senhor foi testificando e confirmando, né, para mim, para eu saber que eu deveria deixar ali a minha profissão de psicóloga para executar então a obra de Deus, para ser uma missionária pelo chamado do Pai, né? Então é importante a gente ter esse olhar atento, porque Deus vai nos chamar a atenção de alguma forma, né? Aqui também a terceira lição é que quando Deus viu que Moisés se aproximava, Deus disse: Moisés, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que pisas é santo. E ali, o que exige de Moisés? Posicionamento e santidade. Você vem, você aceita, você quer, então venha com o posicionamento de aceitação, né, daquilo que eu vou te trazer, e também de santidade, né? Porque ele falou: tire a sandália dos seus pés. Então é importante a gente olhar também para isso, que toda vez que Deus nos chamar, ele vai requerer de nós um posicionamento e santidade, renúncia do nosso próprio eu, renúncia do nosso modo de viver de alguma forma para viver a santidade dentro do propósito dele. Que mais ele nos ensina aqui? A quarta lição, que Deus ele vai chamar a gente para libertar alguém, né? Uma vida, ele vai ter um propósito, né? Ele vai ter pessoas, por exemplo, aqui o povo já estava ali gemendo na mão de Faraó há 400 anos, né? Então estava o povo ali naquela escravidão e clamando a Deus por socorro. Então Deus sempre vai ter um chamado na sua vida para resgatar vidas dentro de um propósito, dentro da oração que precisa. Então Deus levanta mestre, Deus levanta pastores, Deus levanta evangelistas, né? Deus levanta aí profetas e Deus vai levantando de acordo com o propósito que ele tem, né? E diante disso tudo, o Senhor vai trabalhando, executando, sabendo que existe um povo que clama, existe um povo que precisa de uma igreja, existe um povo que precisa de um verdadeiro profeta, que fale em nome do Senhor, né? Pessoas que evangelizem e mestres que ensinem. Então, de alguma forma, sempre vai ter dentro do chamado de Deus um povo que clama por socorro. Aqui também o Senhor diz o quê? Moisés, ele não se sentiu digno da tal missão, né? Mas Deus disse que estaria com ele e que iria ali juntamente com ele e o povo para eles adorarem ali no monte. Então, o que é importante? Quando Deus te chama, não é porque você é o tal, você é a pessoa poderosa que, nossa, aquele ali é o mais inteligente, aquele ali é o mais forte, aquela ali é a que ora mais, aquela ali é mais santa. Não. Deus olha para o improvável e diz: é nele que eu vou apostar as minhas fichas, né? É ele que eu vou apostar a direção, o cuidado, a autoridade, a unção, né? Então é nisso que Deus olha. Então ele pega os improváveis e os incapacitados e os capacita para mostrar: olha, ele na força dele seria impossível, mas eu com ele faço acontecer. Eu sou grande, eu sou atrás disso tudo. Eu sou Deus poderoso. Então é importante você saber que todo chamado não é porque você é a perfeitinha de Jesus. Não, é porque Deus escolhe pelo coração disposto a obedecer, prontamente para renunciar ao seu próprio eu, como ele fala, né? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Então é importante a gente ter esse pensamento firmado mesmo, sabendo que não somos nós porque a Tati, né? Não. Deus, através de mim, em mim, através de mim, né? Ele me capacita, ele me orienta, ele me diz, ele me instrui, ele é o bom pastor que nos guia e nos dá direção, né? Que mais que ele nos ensina aqui? Moisés pergunta para Deus: tá, então eu vou e falo em nome de quem, né? Aí ele falou:
fale em nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó e diga para ele que eu sou o que sou, que foi o eu sou o que sou que enviou você, e eles acatarão. Então, quando Deus te envia, ele é a autoridade máxima nos céus, na terra, aonde quer que seja. Existe um Deus soberano e que todo joelho se dobrará diante dele um dia. E então saberemos que se eu não ouvi, eu não acatei, algum dia os meus joelhos se dobrarão diante dele. Por mais que eu não queira acreditar, esse é o Deus poderoso, que criou os céus, criou a terra, criou a minha vida, criou a sua vida, e todos se renderão a ele em algum momento, né? A gente sabe que no juízo a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele. Então, quando Deus te chama, quando Deus te capacita, quando Deus está à frente da sua obediência e do seu alinhamento, ele vai fazer acontecer, né? Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele é o grande eu sou, né? O que mais Moisés nos ensina aqui? Que diga ao povo que eu escolhi você para você livrar eles da opressão do Egito, né? Para levá-los para uma terra que mana leite e mel. Então Deus sempre vai te tirar da tua zona de conforto, Deus sempre vai te tirar, no caso aqui, da escravidão. Mas a gente vê que quando eles estão no deserto, libertos já do Egito, eles sentiam saudade da cebola, eles sentiam saudade do alho, eles, porque lá tinha água, porque lá tinha isso, porque lá tinha aquilo, mesmo sendo escravos. Mesmo sendo escravizados ali, eles estavam sofrendo, mas numa zona de conforto que, de alguma forma, eles pensaram, por que você nos tirou de lá, Moisés? Né? Mas Deus sempre vai vir com o melhor, porque Deus não deixou faltar o maná, Deus não deixou faltar água, a roupa deles não se, não se consumia ali durante aquele tempo, né? O Senhor fez com que tudo durasse de alguma forma, né, sobrenatural, o maná era sobrenatural, a água brotava da rocha, ou mesmo diante de um rio que tinha ali, o rio de Mara, né, que a água era amarga. Havia o sobrenatural de Deus, havia coluna de fogo à noite, protegendo eles do frio, espantando os bichos, né, os animais, assim como a nuvem durante o dia. Né? Então Deus, ele sempre vai te tirar de uma situação para te levar para uma situação que mostre o sobrenatural dele, dia após dia, que é o andar de fé, caminhar em fé, acreditar, sabendo que existe o grande eu sou à frente de tudo, à frente desse chamado. Então, o que é importante a gente pensar? Que Deus está nos tirando de uma condição que parece aos nossos olhos ser perfeita, mas ele está nos levando para uma terra que mana leite e mel, que vai ser muito melhor ainda. É aquele desenho, geralmente do Google, né? Jesus e uma criança, e a criança tá com um ursinho, Jesus com um urso grandão atrás, né? E aí ele pede, dá para mim, confia em mim, né? E ali a criança fica daquele jeito, mas a gente vê que tem um urso maior atrás. Deus sempre vai nos tirar de uma condição para nos levar numa condição muito melhor. Claro que existe o processo diante dessa caminhada, né? Dessa escolha, mas ele nunca vai nos tirar de uma situação melhor para nos colocar numa situação pior. Deus sempre vai fazer o sobrenatural, a maneira dele de agir, mandando ali leite e mel, né? Porque ele tirou aquele povo para possuir Canaã, que era a terra prometida. E aí, o que mais ele nos ensina aqui, ó? Que quando os líderes de Israel, aí ele fala, né? Os líderes de Israel vai te aceitar, Moisés, né? E vocês vão sair dessa opressão. E aí, diante disso, você vai orientá-los, né? Eles vão te aceitar e você vai, então, né? De alguma forma, estava ali Arão com Moisés indo até o faraó, dizendo, olha, eu quero que você libere o povo para fazer um sacrifício ali no Monte Horebe durante 3 dias, né? A distância de 3 dias. E aí Deus diz para ele, olha, ele não vai aceitar, mas eu vou vir com o meu poder, eu vou vir com as pragas, eu vou vir ali de forma sobrenatural, abrindo caminho, mostrando quem eu sou na tua vida, né? E assim Deus fez.
A gente vê todas as pragas que Deus enviou ao Egito, porque para cada praga existia um Deus, né, de adoração, era o Deus disso, o Deus daquilo, e aí o Senhor foi mostrando que Ele é o Deus de todas as coisas, e que esses deuses não tinham poder algum, pelo contrário, quem faz tudo é o grande eu sou, e essa convicção eu e você precisamos ter. E por último aqui, que eles não iriam sair de mão vazia, né? Que Deus iria tocar naquele povo para que eles agissem de bondade em relação ao povo de Israel. As mulheres iriam pedir ali prata, ouro, vestidos, roupas, né? E Deus daria a riqueza do povo inimigo que os escravizava para aquele povo. Afinal, eles estavam trabalhando ali, né? De uma forma muito cruel, né? Trabalhando praticamente só para comer o básico do básico, né? Mas Deus falou, todo esse trabalho, toda essa escravidão de 400 anos, vocês vão sair sim, né? Carregando ali a bênção, carregando a riqueza dos egípcios, porque eu sou na vida de vocês e eu não vou permitir que vocês saiam daí de mão vazias, de mão abanando. Então Deus sempre quando te pede algo, dentro do chamado, todas as suas renúncias, haverá ali uma porção do Senhor, né? Aqui Deus tirou do Egito, né? Do povo do Egito, né? Mas Deus sempre vai levantar alguém para bancar, para pleitear, para tomar a frente daquilo que ele vai estabelecer. Ou ele te capacita financeiramente, ou ele te dá estratégia, ou ele levanta alguém. Algo Deus faz, porque ele fez com o povo de Israel. Ele não deixou o povo de Israel sair ali da escravidão de mãos abanando. Eles saíram com ouro, com prata, com riquezas, com roupas. Eles saíram abastecidos com alimentos e Deus os abençoou, né? Quando acabou ali o alimento, quando eles estavam ali no deserto já, e aí o povo queria comida, o povo queria de alguma forma se alimentar, Deus mandou o maná, Deus mandou a água, Deus mandou, né, todo recurso, os recursos que eles precisavam, mandou até carne, codornizes ali do céu, né? Então, de alguma forma, é importante você saber que toda vez que Deus te chama para algo, Ele jamais vai te desamparar. Você pode até passar por um processo difícil para Deus te ensinar a confiar nele, para saber que, né, não é o dinheiro ou o Deus desse mundo ou o que você faz da força do seu braço que te dá condições, né, que te possibilita a manter o projeto de Deus. Pelo contrário, ele vai sempre te capacitar dentro do propósito. Então, que você saiba que diante dessas lições, que é o chamado de Moisés, Deus nunca vai te desamparar. Você vai falar em nome do grande eu sou, ele vai te capacitar, ele vai, né, te trazer recursos, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te dizer exatamente aquilo que você vai fazer, ele vai te revelar os segredos dele a favor de você dentro desse propósito, e a cada passo de obediência, a cada passo de renúncia, a cada passo de santidade, a cada passo o Senhor vai te possibilitando, dentro da capacitação dele, a estar pronto para fazer e cumprir aquilo que ele determinou na minha vida, na sua vida, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai, porque através da vida de Moisés o Senhor nos ensina, Pai, posicionamentos diante do chamado daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que o Senhor nos tira de uma condição terrível ou nos capacita para ajudar pessoas a saírem de condições difíceis, porque o povo de Israel estava aqui escravizado. O Senhor levantou Moisés, Arão ali, Pai, para estar trazendo aquele povo, Pai, do Egito para a terra de Canaã. Sabemos que teve um processo no meio do caminho, que foi o deserto, que durou ali 40 anos, que possamos não sermos, Pai, como a primeira geração daquele deserto, murmuradores, que criticam, que reclamam, Pai, mas que possamos ser gratos, Pai, assim como foi a geração de Josué, que levou ali o projeto de Deus adiante. Em nome de Jesus, Pai, nos capacita dentro do Teu sobrenatural, dentro dos recursos que o Senhor tem para executar através de nós, em nós e através de nós. Meu amigo Espírito Santo, nos rendemos a Ti, para que haja louvor,
em teu nome e o teu nome venha ser glorificado pela libertação, pela cura, pela transformação, por aquilo que o Senhor nos chamou, nos santificou, nos posicionamos e o Senhor nos capacita para executar a tua obra. Assim, Senhor, nos rendemos a ti para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Amanhã estaremos 9 horas aqui com uma nova palavra e esse vai ser o horário das lives a partir de hoje. Então, de segunda a sexta-feira, 9 horas da manhã, sendo possível, conto com você. Não, lembre-se, né? Curta, compartilha, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos semear a palavra de Deus. Deus te abençoe.